Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prática de ensino em geologia e paleontologia. Nesse caso, a gente vai falar sobre a prática de ensino em paleontologia. Vamos falar um pouquinho sobre os dinoflagelados. O que são? Quais são as características, sua classificação e por aí em diante. Então, a classificação biológica usada por especialistas da área inclui os dinoflagelados no filo Dinófitas e a classe Dinophysia. Atualmente, estudos mais detalhados, principalmente os estudos moleculares, sugerem grande correlação destes organismos com protozoários ciliados, como Paramecium e Vorticella, além dos apicomplexos como o Plasmodium, que é o causador da malária. Então, todos esses organismos estão classificados em alveolados, pois apresentam pequenas bolsas membranosas alveolares sobre a superfície celular. Os dinoflagelados são organismos com aproximadamente 4.000 espécies, encontradas principalmente em ambientes marinhos, alguns representantes em água doce, e a maioria deles são planctônicas e ocorrem desde os polos até os trópicos. Agora sobre as suas características gerais. Então, a maioria dos dinoflagelados são unicelulares e há raros representantes filamentosos, coloniais, ameboides ou cocoides. Podem adquirir aspectos vermiformes quanto parasitas de certos anelídeos. E algumas espécies não possuem flagelo, apenas em suas células reprodutoras, então elas só possuem flagelos em células reprodutoras. E outra característica peculiar é a presença de tecas. O que são essas tecas? São placas seculócicas rígidas que estão situadas no interior das vesículas sobre a membrana plasmática. E agora a gente vai falar. Logo, com relação à morfologia, há muitas particularidades, pois apresentam dois flagelos. Eles são biflagelados. Um deles se posiciona em um sulco localizado na porção mediana, enquanto que o outro situa-se perpendicularmente. Desta forma, o movimento destes flagelos faz com que os dinoflagelados girem como se fosse um peão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fagocitação dos dinoflagelados. Então, a maioria dos dinoflagelados fagocitam partículas orgânicas dissolvidas, pois não possuem elementos fotossintéticos. Então, contudo, muitos representantes possuem estes elementos e, mesmo assim, se alimentam de matérias orgânicas que já estavam dissolvidas. Quando os organismos utilizam dois métodos para realizar a nutrição, são referidos como mixotróficos. Então, abaixo a gente pode ver a imagem da fagocitação dos dinoflagelados. Na primeira imagem, a gente consegue ver a partícula. Aí, na segunda imagem, ela já começa a ficar mais perto. Na terceira imagem, ocorre o pseudópodes. E na quarta imagem, a partícula é englobada pelo vacúolo digestivo. Aí no próximo slide, a gente vai ver mais um pouquinho sobre os dinoflagelados e sobre a sua pigmentação. Então, outros dinoflagelados possuem cloroplastos. Isso quer dizer o quê? Que eles vão ser verdes ou meio azul esverdeados, semelhantes àquelas algas verdes ou criptômonas, sugerindo endossimbioses com estes organismos. A substância de reserva energética é o amido, como em todos os protistas, há o vacúolo contrátil. Então, nele há o vacúolo contrátil e esses dinoflagelados possuem a cor mais verde, azul esverdeado, diferente daquele primeiro que a gente viu. Aí você vai me perguntar, e qual é o ciclo de vida dos dinoflagelados?
A reprodução deles é assexuada, que é a mais comum, e ocorre por divisão binária, ou seja, divisão celular longitudinal. Após a origem das células filhas, como um clone, como você pode ver nessa imagem que eu coloquei ao lado, não parece um clone que elas estão se dividindo e assim por diante? Cada uma recebe um flagelo e uma porção da parede celular, ou teca, se encarregando de continuar a constituição. Então, vai ser assim por diante. Esse é o ciclo de vida dos dinoflagelados. Como eu disse, a maioria possui reprodução assexuada. Aí você vai me perguntar assim, tá, a maioria possui reprodução assexuada. E os que possuem reprodução sexuada? O que ocorre? Como que acontece? Então, quando ocorre a reprodução sexuada, ocorre dois tipos de fecundação. A fecundação isogâmica e a fecundação anisogâmica. Aí eu vou explicar para vocês o que é a isogâmica e o que é a anisogâmica. A isogâmica é quando há fusão de gametas morfologicamente iguais. Então, a isogâmica é quando há fusão de gametas morfologicamente iguais. E a anisogâmica é quando o gameta se diferenciou morfologicamente e fisiologicamente. Nesse caso, no tamanho. E qual que é a importância ecológica deles? Então, os dinoflagelados, sem a presença da teca, são simbiontes e vivem associados a esponjas, medusas, corais, polvos, tunicados, amêndoas do mar, caramujo, medusas, lulas e outros protistas. Além de trocas benéficas, a cor do organismo se refere à cor do dinoflagelado. Então, você está vendo essa cor desse dinoflagelado? Quer dizer o quê? Que o organismo tá bom, que o lugar que ela tá é bom para sua sobrevivência e tal. Aí, no próximo slide, a gente vai ver o que acontece quando as condições ambientais estão desfavoráveis. Então, quando as condições ambientais estão desfavoráveis, os dinoflagelados insistem em se depositar ao fundo dos ambientes aquáticos, permanecendo por anos. E quando as condições se tornam favoráveis novamente, estes organismos voltam a prosperar. As correntes podem movimentar esses cistos para outras localidades, e isso pode ser uma explicação para florações da maré vermelha, que são causadas por esses organismos acontecerem em locais diferentes. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de quando as condições ambientais estão desfavoráveis para os dinoflagelados. E agora eu vou mostrar para vocês o que é a tal maré vermelha. Então, o que é a maré vermelha? Ela é um fenômeno de ordem natural que causa um desequilíbrio ecológico e é um processo resultado de uma proliferação rápida e em excesso de algumas microalgas dinoflageladas. A maré vermelha não necessariamente é vermelha. É um fenômeno que pode variar a sua coloração entre vermelho e marrom, e a intensidade do evento e as características da água irão definir as cores e o fenômeno. Então, aqui você pode ver, na imagem ao lado, você pode ver esse fenômeno da maré vermelha. Viu? É um vermelho meio amarronzado, então isso é a maré vermelha. É um excesso de algumas microalgas. E por último, e não menos importante, nós vamos falar um pouquinho dos dinoflagelados bioluminescentes. Então, o que são esses dinoflagelados bioluminescentes? Isso se deve à presença de luciferina e enzimas luciferase, que é a mesma que é encontrada em vagalumes e fungos e em outros organismos. Os dinoflagelados são estimulados mecanicamente. Isso remete a flashes de luz. Então, você está vendo na imagem ao lado que parece vários vagalumes azuis. Então, isso são os dinoflagelados
bioluminescentes. Espero que vocês gostem. Eu tentei passar um pouco do meu conhecimento e muito obrigada.